Em tempos antigos, a sabedoria era passada não apenas através de palavras, mas também pelo poder do silêncio. Líderes, reis e profetas, todos sabiam que há uma força invisível em saber quando ficar quieto. O silêncio sempre foi uma arma estratégica, uma forma de confiar que, mesmo sem falar, tudo o que você precisa já está a caminho. No mundo de hoje, onde somos pressionados a reagir o tempo todo, essa antiga sabedoria parece perdida. Mas e se eu te disser que ficar em silêncio pode ser a chave para alcançar tudo o que você busca? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como esse ensinamento pode transformar sua vida. E no final, o último ponto é o mais poderoso, capaz de mudar sua perspectiva sobre o que significa viver em paz e plenitude. Não saia antes de descobrir essa verdade essencial. Número 1. Quando o barulho é uma armadilha. Você já percebeu como o barulho do mundo pode te afastar do que realmente importa? As redes sociais, as exigências do trabalho, as opiniões de todos ao nosso redor. Tudo isso grita por nossa atenção, nos forçando a reagir constantemente. E muitas vezes, nesse caos, esquecemos de olhar para dentro e ouvir a única voz que realmente importa. O barulho é como uma tempestade que distrai e nos mantém longe do nosso propósito. É uma armadilha invisível, que nos faz pensar que estar ocupados e respondendo a tudo e todos nos torna mais presentes e conectados. Mas, na verdade, é o oposto. Quanto mais barulho, menos ouvimos. Imagine sua vida como um rio calmo. As águas fluem suavemente, trazendo tranquilidade e clareza. Agora pense no que acontece quando jogamos pedras no rio, uma após a outra. O que era claro torna-se turvo e agitado. O mesmo acontece conosco. Quando permitimos que as distrações e as pressões diárias tomem conta, nossa mente, antes calma, se torna confusa. E é nesse estado de confusão que as decisões erradas são feitas, as palavras que não deveriam ser ditas são pronunciadas, e o tempo que deveria ser dedicado ao que é eterno se perde em vaidades temporárias. Jesus sabia do poder destrutivo do barulho. Em meio às multidões que o seguiam, ele sempre encontrava tempo para se retirar e ficar em silêncio, em comunhão profunda. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, está escrito: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Não era a multidão que moldava suas ações, nem as opiniões que definiam suas respostas. Ele entendia que, longe do barulho, a verdadeira conexão é fortalecida. Ele se afastava para estar mais perto daquilo que realmente importava. No entanto, nos dias de hoje, essa prática parece se perder. As redes sociais nunca dormem, e há uma pressão constante para responder, agir e reagir o tempo todo. É como se estivéssemos presos em uma roda que nunca para de girar. E cada vez que aceleramos para acompanhar o ritmo, nos afastamos mais da serenidade que vem do silêncio. Assim como uma árvore que, para crescer saudável, precisa de momentos de quietude, nós também precisamos dessa pausa para enraizar nossa fé e alinhar nosso coração com o que é eterno. Mas como fazemos isso? Como nos retiramos de um mundo que exige tanto? A resposta não está em isolar-se completamente, mas em aprender a reconhecer quando o barulho está começando a nos dominar. É naquele momento em que nos sentimos ansiosos, agitados e desconectados que devemos parar e lembrar. O silêncio é um espaço de poder. Ele nos dá a chance de pensar, refletir e fazer escolhas mais sábias. E assim como as pedras que perturbam o rio eventualmente se acomodam no fundo, a agitação da nossa vida também se acalma quando escolhemos silenciar as distrações. Portanto, o barulho não é apenas externo, muitas vezes ele vem de dentro. Nossa mente pode se tornar um campo de batalha de pensamentos, preocupações e medos. A chave é lembrar que nem todo pensamento merece sua atenção, nem toda preocupação merece ser carregada. Assim como você escolhe o que ouvir no rádio ou o que assistir na televisão, você também pode escolher o que dar atenção dentro de você. O silêncio é o controle remoto da sua mente, a ferramenta que você precisa para mudar o canal quando o barulho interno começar a te dominar. E lembre-se, o silêncio não é vazio, ele é pleno.
pleno de respostas que o barulho jamais permitirá que você ouça. Número 2. A sabedoria do silêncio na confusão. Quando a confusão domina, nossa primeira reação é sempre tentar resolver tudo de imediato. Queremos explicar, queremos justificar, queremos corrigir o que está errado. Mas o que não percebemos é que muitas vezes o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar. É como estar no meio de uma tempestade e resistir à vontade de gritar por socorro. Às vezes, é ficando quieto que encontramos o caminho mais seguro para sair da confusão. Pense em Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável. Quando se viu diante do grande desafio de governar uma nação, não pediu poder, riqueza ou a destruição de seus inimigos. Ele pediu sabedoria, algo que só é cultivado na quietude do coração. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão disse: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Nesse pedido, vemos que a verdadeira sabedoria nasce da capacidade de discernir, de refletir, e isso só é possível quando aprendemos a nos afastar do barulho e da confusão. Agora, pense em sua vida como uma partida de xadrez. Cada movimento deve ser cuidadosamente pensado, estrategicamente planejado. Quando seu adversário faz um movimento inesperado, a pior decisão que você pode tomar é agir impulsivamente, sem pensar nas consequências. O silêncio, nesse caso, é a pausa necessária para analisar as opções, prever os próximos passos e fazer o melhor movimento. No jogo da vida, quem age no calor da confusão, muitas vezes, faz o movimento errado. Mas quem espera, quem permanece em silêncio por um momento, acaba fazendo a jogada vencedora. Essa sabedoria silenciosa se reflete também na história de Jó. Em meio a uma confusão de conselhos, acusações e desespero, Jó teve momentos em que escolheu o silêncio. Ele não tinha respostas para sua dor, nem explicações para o que estava acontecendo. E foi justamente nessa ausência de palavras que ele começou a entender que há sabedoria em não tentar entender tudo de imediato. Há momentos em que o silêncio diante da confusão é a forma mais pura de confiança no que ainda está por vir. Na nossa rotina diária, somos cercados por conflitos, disputas no trabalho, problemas em casa, mal-entendidos entre amigos. Muitas vezes, queremos resolver tudo imediatamente, sem perceber que o silêncio pode ser o melhor remédio para a confusão. Em vez de tentar impor nossa vontade, o silêncio permite que a verdade, com o tempo, venha à tona por si só. A pressa de explicar ou de ser compreendido muitas vezes só adiciona mais confusão ao caos. E essa é uma lição que pode ser aplicada a todas as áreas da vida. Imagine um agricultor. Ele planta as sementes e depois disso não há mais o que fazer a não ser esperar. Ele não pode gritar com o solo para que produza frutos mais rapidamente. Ele não pode apressar a colheita. Tudo o que ele pode fazer é confiar no processo silencioso da natureza. Da mesma forma, há momentos em que, ao invés de tentar forçar uma solução, devemos simplesmente plantar as sementes da paciência e permitir que o silêncio faça sua parte. O silêncio diante da confusão é um ato de sabedoria porque nos impede de sermos reativos. Ele nos dá tempo para processar, para avaliar e, sobretudo, para ouvir. Ouvir a voz da razão, ouvir os outros e, principalmente, ouvir a orientação divina que se revela nos momentos de tranquilidade. Quanto mais nos permitimos silenciar diante do caos, mais abrimos espaço para a sabedoria emergir e nos guiar nas decisões corretas. A confusão é como uma névoa densa. Quanto mais você tenta atravessá-la correndo, mais perdido você se torna. Mas se parar, se ficar em silêncio por um momento, a névoa eventualmente começa a se dissipar, revelando o caminho à frente. Número 3. O poder desconhecido do não dizer nada. Muitas vezes, sentimos uma necessidade quase incontrolável de nos defender, de corrigir injustiças ou de responder a críticas.
Mas o que poucas pessoas percebem é que existe um poder profundo e transformador em simplesmente não dizer nada. Quando as palavras falham em resolver uma situação, o silêncio pode se tornar uma resposta mais impactante do que qualquer argumento bem elaborado. Isso não significa submissão ou fraqueza, mas uma escolha consciente de confiar em algo maior que nossas próprias palavras. Imagine uma fogueira que começa a se apagar. Cada palavra dita em uma situação de conflito é como um pedaço de madeira jogado no fogo, mantendo as chamas acesas. Mas quando optamos por não dizer nada, o fogo inevitavelmente começa a diminuir. O silêncio, nesse caso, é a água que apaga as chamas da discussão.